E aí, pessoal, estamos aqui para começar mais um episódio do podcast Os Sócios, episódio número 57. Estou aqui, como sempre, com Malu Perini, host e rosto do podcast. Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Mas, voltando aos dados, então. Vou falar todos para a gente ir discutindo. Então, falei as baixas do exército russo, o número ucraniano muito maior, né? Cerca de 20 vezes maior do que o número admitido pela Rússia. E, logicamente, um tem um estímulo para inflar os números e o outro para diminuir os números. Baixas militares da Ucrânia, segundo os Estados Unidos, 1.500 homens. Difícil ser redondo assim, né? Mas, enfim, é o que tem aqui. Segundo a Rússia, 2.870 homens. E a Ucrânia não divulgou dados da morte de seus militares, não números oficiais. Baixas civis na Ucrânia, mais de 2.000, segundo informações da Ucrânia. Segundo as Nações Unidas, 249. Moeda, e esse é um ponto importante. O rublo contra o dólar se desvalorizou 32% em um mês. E muito disso no movimento mais recente da guerra. O rublo é a moeda da Rússia. É a moeda da Rússia. E a grivnia, né, na verdade, que é como se fala, que é a moeda da Ucrânia, teve uma queda até tímida. Me surpreendeu isso aqui, uma queda de 5% dentro do mês. Foi bem pouco, para um país que talvez nem exista mais. Sim, eu chequei. Se duvidar, o real tá caindo. Não, na verdade, o real ele tá assustadoramente se valorizando. Porque, até pensando, a gente está com um fluxo muito grande de dinheiro aqui para o Brasil, isso tem a ver com juros muito mais altos. A Rússia, até para defender sua moeda, aumentou muito seus juros. Porque pense como investidor internacional que está investindo em títulos públicos russos. Porque se está na Bolsa da Rússia, está travado o dinheiro. A Bolsa parou de funcionar. Justamente para evitar queda e fuga de capital. Mas eu comprei títulos públicos da Rússia. Estou emprestando dinheiro para o país, usando o equivalente ao Tesouro Direto aqui do Brasil. Um programa para compra de títulos públicos lá. Aí, de repente, a Rússia entra em guerra, tá gastando dinheiro pra caramba, eu tenho um dado aqui sobre isso também. E aí você vê a moeda se desvalorizando, você quer tirar o dinheiro de lá. A Rússia pegou a taxa de juros deles, que era de 9,5%, e levou para 20%. Só que a inflação na Rússia deve ser muito alta nesse ano. Porque, primeiro, a moeda se desvalorizou muito, então tudo que forem importar, se é que vão conseguir importar alguma coisa, vai estar mais caro. E além disso, para pagar os custos da guerra, ou vão ter que aumentar impostos, mas o Putin já está perdendo popularidade, ou criar mais moeda, ou emitir mais dívida. Só que tem pouca gente querendo a dívida, então provavelmente vão criar mais moeda. Aí o pessoal aumentou muito a taxa de juros lá. E aqui no Brasil a taxa já é alta e a gente não está em guerra. Então a gente virou um destino, para aquele investidor que quer procurar um país emergente e está saindo da Rússia, mais atrativo. Então o real está bem nesse momento. A gente sofreu pouco com a guerra até agora. Embora a gente veja alguns setores aqui da administração pública do Brasil sensíveis à guerra. Uma prefeitura outro dia publicou que o seu número de atendimento está indisponível por causa da guerra da Ucrânia. Eu não entendi muito bem isso aí, né? Mas aconteceu. Até vi a prefeitura. E o último ponto é quanto aos custos diretos da guerra. Não estou colocando aqui custos indiretos, como, por exemplo, que a Rússia vai perder em termos de exportação ou de dificuldade para comprar coisas com sanções internacionais. Até agora o que se estima é um gasto de 7 bilhões de dólares apenas durante os 5 primeiros dias de invasão em si. 7 bilhões. Então isso dá 1,4 bilhão de dólares por dia. Isso conta equipamentos destruídos, perda de vidas humanas do exército e também o custo para manter a invasão, custo com pessoal, inclusive. Outras estimativas levam esse número muito mais para cima. Tem gente estimando em 20 bilhões. É muito complicado de saber. Mas em todo caso, a gente tem um país cuja economia é similar à do Brasil, com uma população mais velha que a do Brasil e menor. A Rússia tem uns 150 milhões de habitantes, a gente tem 220 milhões, mantendo um esforço de guerra contra um país que tem a população da Argentina. Então pensa, se o Brasil invadisse a Argentina, quanto tempo o Brasil ia conseguir manter esse esforço de guerra? Pouco, né? É muito caro. A Rússia está na exata mesma situação. E aí chegamos a uma pergunta importante. Será que Putin calculou mal os custos da invasão, o que ele ia ganhar, o que ele ia perder? Eu quero ouvir a Gabi primeiro, porque eu estou muito curioso, porque ela conhece, depois eu vou falar a única coisa que eu entendo de economia aqui, eu vou resumir tudo, por favor. Sobre, desculpa, eu estava Se o Putin calculou mal. Então, isso eu não sei te falar exatamente. Pô. O que Fala, eu sei... estudo medicina, não isso aí. Então, é um pouco complicado. Mas o que eu sei é sobre essa questão da moeda, o que era a minha realidade, né? Antes, a gente tem os meios de mandar dinheiro, o real para a grivnia, né? E antes, tivemos uma época em que comprava muito menos, inclusive. Um real comprava 4,8 grivnias, então era um pouco menos. E agora está comprando, eu chequei ontem, um real está comprando 5,12 grivnias. Então, tá bem estável, na verdade, né? Tá melhor do que já esteve em alguns outros momentos. Mas em relação
a Rússia também, porque eu estudei 1 ano e meio na Rússia, né? Então, eu tenho muitos amigos lá. E, assim, amigos meus fazendo vídeos, tentando ir no mercado, comprar alguma coisa, comida. E Não tem nada. eles passam o Cyberbank, que é o banco, o maior banco lá. Eles passam o cartão, não passa. Eles passam o Apple Pay, não passa. Eles passam o cartão de dólar, não passa. Ele foi embora sem comprar. E na Ucrânia também, Não eu acho que consegue até... acesso ao dinheiro. Isso. Na Ucrânia também eu fiz um post até falando sobre isso, que eles estão... várias lojas se uniram para dar essa flexibilização, né? De conseguir... dos ucranianos, quem estiver lá, conseguir sacar grivnias, 500 grivnias, dá cerca de... Agora está dando cerca de R$90, R$92, nos caixas. Então, a pessoa entra no mercado, compra, sei lá, uma balinha, passa no cartão e aí fala, eu quero sacar 500 grivnias. E eles estão fazendo essa... para eles conseguirem ter acesso ao dinheiro, né? Até aproveitando seus amigos russos, lógico que é um extrato Eu fiquei com a mesma dúvida. da Interessante. população Eu muito quero saber o que pequena. eles pensam. Mas qual a opinião deles sobre essa invasão que o Putin fez à Sim. Ucrânia? Então, Ops. não, eu vou falar com prazer, porque foi bem frustrante, assim. Eu tenho amigos que... Porque, assim, a gente sabe que estão tendo vários protestos na Rússia também, né? Que estão sofrendo muito as pessoas que estão na rua. A gente vê velhinha sendo levada pela polícia, criança porque jogou uma flor para os ucranianos. Eu tenho amigos que veem as duas realidades, o que vê uma realidade e outros que estão nessa bolha da narrativa russa, né? Vou dar um exemplo bem, assim, diferente. Na minha faculdade, onde eu estudava lá na Rússia, eu tenho 2 professores que eu sempre mantive contato com eles. Uma professora, ela veio... Estava fazendo os posts, né? Estava bem indignada, compartilhando o que estava acontecendo. No segundo dia, ela veio me mandou uma mensagem, assim, bem direta, né? Falou assim, olha, eu vou te falar só uma vez. Acho bom você parar de divulgar essas mentiras. Porque, assim... Sim. Os russos não estão atacando civis. O governo, ele quer parar os grupos separatistas, apenas. Que ninguém está divulgando os vídeos das crianças sendo agredidas, né? Vamos falar assim, de forma leve, pelos nazistas da Ucrânia, porque são judeus. E aí, eu fiquei tão indignada com essa postura, porque ela estava tão certa do que ela estava falando, e eu conheço essa pessoa. Quando eu estava indo embora, ela me presenteou, nós éramos amigas, sabe? Então, eu fiquei tão indignada que eu mandei essa conversa para o meu outro professor e falei assim, você pode me explicar do que ela está falando? Porque, assim, eu estou tão indignada que eu não estou entendendo. E aí ele falou, não, eu vou te explicar. É exatamente isso que ela está te falando, você não está entendendo errado. Ela acredita nisso. A propaganda aqui é de que o Putin está salvando a nação irmã dele, né? Ele está liberando os ucranianos desse governo nazista. Incrível, né? Porque eu viajei a Ucrânia em todos os lados que ela tem e em absolutamente nenhum desses lugares eu presenciei. Porque você sente quando você está num lugar que tem um governo desse. É impossível você essas restrições não serem aplicadas a você. O governo né? chega em você, né? Exatamente. E ainda estrangeira. Exatamente, imigrante. Exatamente. Nunca. Pra te falar a verdade, a gente vive tanto numa bolha, né? Estudando, assim, todos os dias, que eu nem sabia que existiam esses grupos separatistas. Sabe? Então, assim... E aí ele já é um russo que sabe da propaganda, que pede desculpa, inclusive, pelo presidente que ele tem. E vale dizer que a gente conheceu a Gabi ontem pessoalmente, fomos almoçar e tal, e eu perguntei pra Gabi, eu questionei ela, por que você veio embora da Rússia e foi pra Ucrânia? Ela falou, vários motivos, né? E teve lá uma questão de problemas com documentos da faculdade, tudo, que eles são muito inflexíveis. E perderam um documento do namorado dela, e aí ele ia ter que repetir quase um ano Eles e meio. perderam e quem ia pagar o pato era o aluno. Aí ele fez a transferência, mas um dos motivos era a gente queria ser tratado igual gente, né? E na Rússia não era muito isso, era uma coisa bem
Sim. arisca, não, eu queria dizer outra palavra. Sim, você sente, né, o clima, assim, das pessoas te olhando, Não você era passa na rua, as bem-vinda, pessoas... total. Sim, exatamente. Quando a gente... Eu acho que eu não cheguei a contar pra vocês, mas quando a gente ficou os primeiros 6 meses, né, e assim, eu não sou uma pessoa muito emotiva, sabe? Eu sou, tipo assim, tá bom, não gosta de mim, problema Prática. seu, né? Exatamente. E aí, quando nós estávamos na Itália pra fazer conexão, a atendente me ofereceu de forma muito gentil que ela mudasse os nossos assentos pra gente ficar um do lado do outro durante a viagem, que é uma viagem bem cansativa, 14 horas, né, de viagem. E aí, ela foi tão educada que eu chorei. Você acredita? Não E eu vou fiquei ter um assim, russo do meu lado. Sério. E aí, eu olhei pro Quando Luiz você e tava falei... saindo da Rússia, isso. Sim, exatamente, pra passar férias no Brasil. Uhum. E eu chorei, eu fiquei assim, Luiz, o que tá acontecendo? Por que eu tô tão chocada? Ele falou, você ficou imersa por 6 meses em pessoas, tipo, te tratando mal e... É complicado falar isso, né? Porque, assim, temos amigos russos e A gente não pode nunca generalizar. Exatamente.